Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 8, 9, 10, 13, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é aquele que nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alunia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão e está na luz, e nele não há escândalos. Aleluia. Vamos ler o 11 também. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Vamos ler até o final. E filhinhos, escrevo-vos porque no seu nome vos são perdoados os seus pecados. Verso 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que desde o princípio. Mancebo, escrevo porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que desde o princípio. E vos escrevi, mancebo, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Deus e Pai, revela a tua vontade, revela a tua palavra, Senhor, a cada vida, a cada coração, pela tua graça e misericórdia, ó Pai. Venha falar com a tua igreja em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Todos nós conhecemos esta passagem, este servo de Deus que deixou escrito as cartas do Evangelho e também obteve a revelação do Apocalipse, o fim de todas as coisas, porque ele foi escolhido para esta obra. E muitos até mesmo no seu tempo, no tempo que ele foi escalado, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, pescador, companheiro de Pedro, com seu irmão Tiago, ele que até mesmo a sociedade não dava nada, foi escolhido para ser o apóstolo, e muito amou ao Senhor, a ponto que até mesmo encostava, aleluia, e até mesmo deitava no colo e no ombro do nosso Senhor Jesus, o apóstolo amado, que pregava o amor, que pregava, aleluia, o Evangelho, segundo a graça e a misericórdia do Senhor. E diz a palavra de Deus, que esse mesmo João, ele falou: olha, eu separei algumas coisas que o Senhor Jesus, ele fez, somente algumas coisas que aos seus olhos ele até mesmo vê como principal, porque ele falou: olha, Jesus operou muitas coisas, muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, ele fez uma obra grandiosa, maravilhosa, e se eu fosse escrever e relatar tudo, toda a multidão dos livros do mundo, não caberia todas as obras que Jesus fez, porque os milagres, o amor de Deus, a bondade, a direção e a pregação do Senhor foram muitas. E diz a palavra do Senhor que este mesmo João, ele chegou um tempo da sua vida que ele perdeu o seu irmão, aleluia. Tiago foi morto por Herodes, Pedro foi parar na prisão, e João, aleluia, louvado seja Deus, segundo a graça e misericórdia do Senhor, esteve pregando o reino, pregando a palavra do Senhor para os gregos, na Antioquia, pregou em várias partes do mundo, e chegou um dia que o mundo não quis mais ouvi-lo, o mundo não quis mais ouvir a palavra de Jesus, e esse João foi parar em Pátimos, numa prisão, numa ilha isolada, onde eles levavam todos os presos, aquelas pessoas vires, pessoas com maus intentos, que faziam coisas ruins, que eram condenadas por diversos crimes, diversas situações. Esses mesmos eram lançados nesta prisão em Pátimos, e João foi levado para lá, porque aquela nação, aquele povo, aquele rei, o rei romano, e aqueles príncipes, aqueles governadores não queriam ouvir o santo evangelho, o evangelho do Senhor, não queriam ter a paz, ter a reconciliação para com Deus,
mas mesmo assim ele escreveu as cartas para deixar para a igreja, e escreveu para os pais, para os filhos, para a igreja, dizendo: olha, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, o adversário pode até mesmo se levantar contra vocês, mas vocês são fortes. Mas para vocês ser forte, não ame o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem comunhão com as trevas. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, está em trevas, e as trevas lhe cegaram os olhos, ele não sabe para onde ir. Mas aquele que está em Deus, ele ama o seu irmão e não aborrece-o, não persegue-o, não fere, não o destrói, não o machuca com palavras, não machuca com agressão física, não passa a perna, não, aleluia, louvado seja Deus, não prejudica-o, não dá até mesmo um calote, não até mesmo não venha fazer alguma coisa que venha, louvado seja Deus, prejudicar a sua igreja, prejudicar o seu próximo. E tem pessoas que falam: eu só obedeço a Jesus. Como a pessoa pode, aleluia, dizer que é sujeita a Deus, se não é sujeita à igreja, se não é sujeita aos pastores, aos seus superiores, não é sujeita aos pais? Como pode amar a Deus que nunca viu, se não ama, não respeita o seu próximo, não respeita a hierarquia, aleluia, da igreja? Porque Deus levantou, aleluia, uns para ser cabeça da igreja, para orientar o povo no caminho da salvação, da santidade, e muitos, aleluia, querem ser santos até mesmo aos seus próprios olhos, mas não querem, aleluia, viver sobre o baixo, debaixo, aleluia, da sujeição. Porque a própria palavra do Senhor diz que nós temos que ser sujeitos uns aos outros, suportando uns aos outros e carregando a carga uns dos outros. Mas alguns se julgam melhor do que outros. Por que será? Querem ser venerados, querem ser aplaudidos, e se esquece que nós viemos aqui somente para um propósito, para dar honra e glória e exaltar a santidade, a trindade, aleluia, do Senhor. Estamos aqui, Ele nos levantou, Ele nos chamou para nós darmos glórias e honras e louvor ao nosso Senhor Jesus, que Ele esteve, aleluia, pendurado na cruz, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E João, aleluia, ensinava aquele povo e deixou escrito para nos ensinar também, aleluia, que aquele que é de Deus não peca, mas se porventura cair em transgressão, se porventura pecar, fique tranquilo, se humilha diante da presença do Senhor, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o advogado, Ele é aquele que morreu na cruz para nos perdoar, para nos ajudar, mas para nós vencermos, aleluia, o mal, o pecado, nós temos que sujeitar a Deus e resistir o diabo, porque o adversário, ele está lutando com todas as forças, de todas as maneiras, para nos arrancar da presença do Senhor. Não foi à toa que o nosso Senhor Jesus, Ele falou para a igreja: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele falou: guarda o que tens. Aquele que quer roubar a tua coroa, ele não é nada, mas guarda o que tem, porque Ele quer tirar aquilo que você tem, porque Ele não tem mais, aleluia, a comunhão com o Pai. Ele quer tirar a minha comunhão e a tua comunhão com Deus. E o nosso Senhor Jesus falou: guarda o que tem. Paulo, aleluia, louvado seja Deus, deixou escrito para a igreja de Éfeso: olha, sujeitai a Deus, resistir o diabo. Para nós resistir o diabo, nós vamos conseguir vencer, não sabe como? É no temor de Deus, é lendo a palavra do Senhor, é tentar se espelhar e colocar a nossa vida segundo as Escrituras. Não adianta a gente querer seguir preceitos de homem, mas nós temos que seguir os preceitos que estão aqui, aleluia, designado para a igreja, que está na santa palavra do Senhor. É este que nós temos, aleluia, que seguir estes mandamentos. Louvado seja Deus. A igreja, ela tem muitas falhas, sabe por quê? Porque a igreja não vive o ministério, a igreja somos nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Ainda que involuntariamente queremos fazer o certo, às vezes erramos, às vezes ficamos irritados,
estrutura esta palavra. E nós não vamos conseguir da noite para o dia, porque não é fácil. Mas o Senhor, Ele diz que nós venhamos, aleluia, chegar até a estatura, a medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós temos esse compromisso para com Deus. E nós só vamos conseguir isso, aleluia, examinando a palavra de Deus, orando, jejuando, pedindo para Deus dar paciência. Tem pessoas, aleluia, que tem um sangue quente. Às vezes é uma pessoa que tem pouca paciência, mas se você pedir a Deus, Ele vai te dar paciência. No momento, aleluia, que você se irritar, o Espírito Santo vai lá e fala: não, tenha calma, não fale. Se você for falar alguma coisa que vem entristecer a Deus, o Espírito Santo vai bater na porta e vai falar: fica calmo, se calma, não fale. Mas se você for rebelde ao Espírito Santo e falar aquilo que não deve, o próprio Espírito Santo vai deixar você angustiado. E na hora que bater essa angústia, saiba que é esse momento que você entristeceu o Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos se humilhar debaixo da potente mão. Nós somos fracos, nós somos falhos. Deus não quer, aleluia, nos condenar, pelo contrário, Ele quer nos justificar e já tem nos justificado através do seu santo sacrifício. E Ele nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus. E esse João aqui, ele falou, aleluia, que nós temos que ser a luz da terra, a luz do mundo, que todos venham ver as nossas obras e venham glorificar o nome do Senhor. Fala: verdadeiramente Deus está na vida dela, verdadeiramente Deus está na vida dele, verdadeiramente Deus é na vida deste jovem, desta jovem, porque eu vejo que ele é diferente. Ele não fala mal dos outros, ele não fica escarnecendo na zombaria das pessoas, pelo contrário, ele se aparta da aparência do mal. Mas somente aquele que tem compromisso com Deus vai se apartar, aleluia, da roda dos escarnecedores. Muitos crentes têm sido reprovados, porque muitas vezes querem ficar no meio de pessoas ímpias. Quando nós estivermos no meio das pessoas ímpias, sabe o que nós devemos fazer? Falar do amor de Deus. Quando eles estão ajudando ali, falando bobagem, um monte de coisas que não convém falar, nessa hora a gente tem que se afastar e ficar de longe só olhando. E eles vão ver e falar: nossa, por que ele não vem aqui participar? E eles vão ficar até mesmo curiosos. Então, por que você não se ajudar? Porque vocês falam muita coisa que não agrada a Deus. Mas eu vou falar algo para vocês. Eu disse para vocês: independente daquilo que vocês fazem, Deus quer mudar a vida de vocês, quer dar vida eterna para cada um de vocês. E assim nós vamos ganhar as pessoas com sabedoria. Não é querendo impor, aleluia, a doutrina, a santificação, a força, não. Nós temos que falar do pecado, mas falar muito mais do amor de Deus. Que o nosso Deus, Ele não veio para condenar o homem, mas Ele veio para dar, aleluia, a vida eterna. Ele veio para dar a oportunidade do homem e da mulher se arrepender. Nós não precisamos ter medo do inferno. O inferno não foi feito para mim e para você. E nós não vamos ser perfeitos, aleluia, da noite para o dia. No dia que nós chegarmos numa certa perfeição, Deus, Ele nos recolhe. É assim que Ele faz. Quando nós, aleluia, chegamos no nível que Deus quer, quando nós cumprimos o mandato de Deus, a obra do Senhor, segundo a vontade do Senhor, quando Deus achar graça, Ele vai nos tirar. Mas enquanto isso, Ele está nos aperfeiçoando para nós entrarmos, aleluia, nos portões celestiais. Quem sabe você está numa provação, numa luta, você não está entendendo o que Deus está requerendo de você, e o Senhor requer somente o quê? Que guardais os seus mandamentos com retidão, com sinceridade, buscando a comunhão com a igreja, a comunhão com o próximo. Comunhão não quer dizer que você vai andar no meio de pessoas ímpias, porque nós temos que se apartar da aparência do mal. Aleluia. Eu conheço pessoas que andavam muito com pessoas ímpias e acabaram se desviando. Por que será que aconteceu? Nós temos que andar na luz com quem está na luz. Ah, mas eu vou no mercado ali, minha prima não é crente. Pode ir no mercado, não tem problema. Mas nós não devemos, aleluia, estar frequentando certos ambientes, porque esses ambientes podem até mesmo, louvado seja Deus, de maneira indireta, começar a colocar coisas no meu coração, no
também entristecendo a Deus. Se nós formos lá que nós vamos levar, aleluia, um folheto e falar, ó, Jesus te ama, vai lá na igreja. Se você entrar, dá um folheto, falar que Jesus ama e convida para ir na igreja, isso aí eu tenho certeza que Deus ele vai se agradar de você. Uma palavra que você falar, olha, Jesus te ama, não importa a sua situação, mas vai na igreja que Deus vai te abençoar, eu tenho certeza que Deus vai te levantar, vai te exaltar e vai abençoar aquela pessoa. Porque cada um tem um chamado. E nós temos que entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Não importa o que você passou, o que tem sucedido na tua vida, pode ter a certeza que o mundo vai te adoecer, o mundo vai te perseguir. Quando o homem e a mulher tem, aleluia, a palavra de Deus, ele é odiado, maltratado, desprezado, aleluia, para as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus. Alguns conhecem Jesus somente de lábios. Às vezes vem na igreja, mas não conhece a Jesus. Porque se conhecesse a Jesus, parava de falar mal dos outros, parava de falar palavrão. Somente abrir a sua boca para louvar a Deus e parar de ficar murmurando e questionando o trabalhar de Deus, questionando a igreja, o ministério. Não cabe a mim e a você ficar questionando o ministério, questionando a obra do Senhor na vida dos nossos irmãos. Cabe a nós, aleluia, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque é aquele que está nos chamando, e nos chamou, ele é fiel para concretizar aquilo que nós precisamos. E se você ainda não recebeu a tua vitória, a tua bênção, aquilo que você estava esperando é porque não está preparado, ainda não é tempo, mas Deus vai te ajudar, vai te levantar, vai te dar força, vai te dar graça, para você vencer a tentação, vencer o pecado, vencer a mentira, porque Deus ele te escolheu e ele confia em mim e em você, porque nós somos chamados pelo Senhor Jesus. Nós devemos estar atentos. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O evangelho para muitos é loucura, mas para nós, aleluia, é o poder de Deus. Para nós, aleluia, nós sabemos que aquilo que Deus ele faz hoje, muitas vezes nós não entendemos, mas nós temos a certeza que no momento certo nós vamos entender. Quem sabe hoje você está passando por um momento difícil e não está compreendendo, e o Senhor ele fala para a igreja, você é forte, ele confia em você. Ah, mas eu estou angustiado. Então dobre o teu joelho, olha a Deus, conta para ele, Senhor, meu coração está triste, olha, meu familiar está perdido nas drogas, está como alcoolista. O Senhor falou que vai salvar, Senhor, salva ele, tem misericórdia, tira essa angústia do meu coração. E Deus ele vai tirar, Deus vai te dar ânimo, vai te dar graça. Ah, Senhor, eu estou passando por privação, eu preciso de uma bênção, de um trabalho. Olha para Deus, Senhor, neste trabalho que o Senhor vai abrir, Senhor, eu vou ser um servo de Deus, uma serva de Deus temente, vou dar bom testemunho e vou falar do teu amor. Mas abre a porta, e eu tenho a certeza que Deus vai estar te abençoando, porque o nosso Deus está nos chamando para ser luz. O mundo está entregue ao maligno, mas nós temos que entregar a nossa vida e confiar mais em Deus, porque não vai cair uma folha da árvore se Deus não permitir. Se eu e você estamos passando por um momento difícil, tudo é para a glória do Senhor, porque diz a palavra de Deus que Deus ele afligiu o povo de Israel para que eles viessem reconhecer a sua malícia, a sua maldade, o seu pecado, e viessem buscar o refrigério na presença do Senhor. E ele estava pronto para dar o refrigério, para curar as feridas, para exaltar o seu povo. Mas muitas vezes aquele povo até saía da direção do Senhor e começava a seguir os caminhos que as nações da sua maldade mesmo estavam fazendo, praticando as mesmas iniquidades e buscando os deuses pagãos, e se esquecendo que nós temos que honrar ao Senhor. Deus ele permite tantas coisas. Se nós olharmos só, homem fiel, temente, que se desviava do mal, e o diabo vendo a sinceridade para com Deus, que ele era reto, temente, se desviar do mal, diz a palavra que o diabo foi lá na presença de Deus
E o nosso Senhor, quando ele viu o diabo, falou: e você, o que está fazendo, Satanás? Eu estava passeando pela terra. Porque o diabo gosta de ficar passeando, porque ele não tem nada a fazer a não ser destruir. Aleluia. As coisas e as pessoas e as nações, ele estava à toa. E o Senhor falou: você viu meu servo Jó, temente, fiel, se desvia do mal? Ele falou: eu vi, mas ele é fiel porque você encheu ele de bens, você abençoa ele. Tira tudo e você vai ver se ele não vai te blasfemar. E o nosso Deus, ele falou o que para Satanás? Olha, você até mesmo quer me incitar que eu quero se levantar contra Jó, mas eu vou deixar você tirar tudo para você ver que ele me ama, que ele me serve, não por aquilo que eu tenho dado para ele, mas porque ele tem temor a mim. Ele diz a palavra que ele passou por uma situação difícil, perdeu riqueza, perdeu propriedade, perdeu os funcionários, perdeu animais, perdeu, aleluia, a posição que ele tinha na sociedade, perdeu os filhos, e quase perdeu a esposa, perdeu a saúde, mas contudo ele não negou a sua fé em Deus. Contudo, na dificuldade, na adversidade, ele falou: eu vim nu a esta terra, e nu eu vou voltar para o pó, mas louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos, aleluia, essa convicção para aceitar, aleluia, a diversidade? Mas é tudo no tempo de Deus. E as pessoas que não compreendem que estão à nossa volta, às vezes é da nossa família. A esposa de Jó, vendo toda aquela situação, ela não aguentou, perdeu o filho, perdeu tudo, estava na miséria, mendigando. Falou: ó Jó, você ainda está servindo a Deus, está honrando esse Deus? Não, amaldiçoa esse Deus aí embora. O diabo falou na boca dela, porque ela não entendia das coisas de Deus. Ela estava amargurada por toda aquela situação. Mas Jó falou: não, mulher, você recebe o bem de Deus e não recebe o mal. Deus deu, ele tomou, tudo é dele. Mas no momento certo, Deus se apresentou a ele e falou: olha Jó, eu vim aqui para você, e eu vou fazer umas perguntas para você. Onde você estava quando eu criei os céus e a terra, quando eu criei o mundo? E Jó não tinha palavras. Somente ele falou: olha, eu ouvia falar do Senhor, mas agora com os meus olhos eu vejo. Se nós, aleluia, na diversidade, na tribulação, guardarmos a integridade, o amor, a sinceridade para com Deus, nós vamos ver Deus falando na nossa vida, agindo no nosso favor, restaurando aquilo que foi destruído, porque o nosso Deus, ele tem um controle sobre a minha vida e a tua vida. Não importa o que você está passando, Deus, ele te chama, ele te amou, ele te chamou, ele se responsabiliza por você. Ele quer te abençoar e já está te abençoando. Quem sabe você não está entendendo. Teve uma certa vez que eu fiquei 2 anos desempregado. No começo da minha caminhada, eu tinha uma fé grande, Deus havia me libertado das drogas. E 2 anos desempregado. Mas eu não entendi o porquê daquele desemprego. No primeiro ano foi tranquilo, mas aí no segundo aí foi acabando a roupa, o sapato furou. Quando eu ia orar, já orava para ficar com vergonha, porque o sapato já tinha um furo na sola do pé. Orar com o pezinho encostado na parede, com vergonha. Mas Deus queria ver aonde estava o meu coração. Deus queria ver aonde estava, aleluia, a minha fé. E Deus queria que eu viesse orar e buscar a presença dEle. Foi nessa situação, aleluia, neste tempo, que eu mais li a palavra de Deus. O conhecimento que hoje em dia eu tenho, aleluia, eu devo ao Senhor, que Ele me deu 2 anos para mim estar lendo a palavra do Senhor. Eu li de Gênesis Apocalipse 4 vezes em 2 anos. Louvado seja Deus, porque Deus me deu todo aquele tempo que eu tinha que buscar Deus, orar a Deus, que eu devesse estar preparado, porque até mesmo Ele falando: olha, Pércio, leia a palavra do Senhor para você se alicerçar, porque você vai passar por uma situação. Ele diz ao Senhor: se você não estiver firmado nesta palavra, você não vai resistir, você vai se desviar. E aconteceu, aleluia, depois de 2 anos. E quando eu não aguentava mais aquela situação, eu falei: Deus, eu não aguento mais essa humilhação. Teve que ficar usando a roupa do meu irmão. Minha roupa já acabou, não tenho mais roupa. Meu sapato está furado, Deus, não aguento mais. Abre as portas, tu não é o Deus do ouro e da prata, Senhor. Tenho todo esse tempo esperado, o Senhor falou para o meu banquete. A minha bênção vai ser grande, cadê, Senhor? Eu quero agora.
eu não aguento mais. E Deus ali chegou no tempo certo, ele foi lá e abriu a porta. Aleluia, numa empresa. Com 30 dias eu já estava trabalhando registrado. E o interessante é que Deus revelou, aleluia, louvado seja Deus. E depois que Ele revelou, uma semana depois comecei a trabalhar, com 30 dias eu já estava registrado numa boa empresa. Uma empresa, aleluia, a qual eu venho lá em torno de 2 anos e saí de lá já com uma profissão que é essa que eu trabalho hoje em dia. E Deus me abençoou muito. Naquele tempo, a partir de lá, Deus me deu moto, Deus me deu carro, Deus me deu, aleluia, condições, aleluia, de ter uma família, sustentar minha família. Louvado seja Deus. Mas aqueles 2 anos, nada mais foi, sabe o que? Para me preparar para um escândalo que eu iria presenciar na igreja. O meu pastor, que não deixava nem eu andar de mão dada com a minha namorada, que hoje é minha esposa, ele caiu em adultério com a obreira da igreja. E eu vi tudo aquilo. E ele era aquela santidade, aquele sal terrível. E eu não aguentei, ali eu fiquei muito chateado. Eu falei, nossa, uma pessoa que eu tinha como referência, que eu tinha como espelho, fez tudo isso, caiu. Que santidade é essa? Mas aí depois eu entendi que ainda que o justo caia, Deus ele é fiel para levantar. Ainda que o justo caia, não ficará caído, mas Deus ele é aquele que permite as coisas, e nós temos que olhar para Jesus. Foi nesse momento que eu entendi o porquê daqueles 2 anos, que aí eu me lembrei, aleluia, da palavra do Senhor que falava dos reis, que se desviava da presença do Senhor e acontecia coisas terríveis. Eu falei, eu não posso me desviar da presença do Senhor, porque senão vai vir uma maldição. E ali até mesmo eu lembrei que Davi ele adulterou, ele caiu em pecado, em transgressão, mas Deus assim ainda o perdoou. Então não importa aquilo que eu e você fizer, aleluia, se nós buscarmos ao Senhor, amar a Deus, não amar o mundo, ter prazer ao Senhor, Ele vai mudar a nossa situação e vai nos sustentar de pé. E aí eu entendi, aleluia, o porquê daqueles 2 anos era para mim buscar a Deus e buscar conhecimento na palavra. Porque se eu não tivesse conhecimento da palavra, eu tinha me escandalizado, eu tinha saído da igreja. Porque sempre eu fui daquela pessoa, ou é ou não é. Outrora eu não queria ser crente, nunca falei, se eu for para ser crente de qualquer jeito, eu não quero ser. Mas se for, eu quero ser um crente, aleluia, fiel. Porque a gente tem que ser tudo ou nada. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Porque Deus ele está procurando os fiéis da terra. Aqueles que adoram o Senhor, tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quantos têm brincado de ser crente? É crente na igreja, mas quando está lá fora, está blasfemando, falando palavrão e até mesmo dando calote nas pessoas. E Deus ele está vendo, aleluia, louvado seja Deus. Deus ele contempla cada um de nós. Ah, mas fulano é caloteiro, deixa fulano ser caloteiro, ser caluniador, ser briguento. O problema é deles. Aleluia. Já vou encerrar. Deu uma certa feita, eu estava dirigindo uma igreja e tinha um irmão que eu sempre pedi ajuda dele. Ele era pregador, pregava em congresso, ele é a esposa dele, pregava em tudo quanto é canto. Só ia na igreja um dia na semana, dia da doutrina, para pegar a carta. Eu falei, irmão, você pode pregar, eu não ligo não, pode pregar praticamente a semana toda, mas eu quero que você me ajude um dia na semana, pelo menos um dia. Você vai pregar em muitas igrejas, então pega um culto aí um dia, e ele administra, você e a sua esposa, e abre o culto, chama os pregadores, o pregador não me, vocês pregam. Ah, não dá, não sei o que e tal, e não me ajudava em nada. Eu falei, eu vou cortar, vou ver. Aí teve um dia que ele chegou para pegar a carta, eu falei, não vou dar carta. Para que eu falei isso? Quase eu apanhei no meio da igreja. Gritou comigo, me humilhou, falou tantas coisas. Eu falei, você não vai pegar. Aí Deus mostrou, aleluia, quem era a capa, louvado seja Deus. Pessoal queria ser aplaudido, ser venerado, queria, louvado seja Deus, se beneficiar, porque muitas vezes ia pregar em igrejas por aí e até mesmo enchia o bolso. Aí eu entendi o porquê ele só queria estar fora, louvado seja Deus. E naquela época ele não queria nem pregar na igreja que eu dirigia. E hoje em dia eu vejo ele indo lá pregar. E quando o povo ligava lá, não ia lá pregar. Só Deus para entender esse povo. Mas amém. Passei por aquela humilhação calado. Saiu, foi embora, foi pregar, foi congregar em outra igreja, não pediu nem carta, foi embora. Depois de uns 4 meses,
O pastor da outra igreja pegou e me ligou e falou: irmão, fulano de tal congregava aí? Eu falei: congregava, mas não vejo ele já tem uns 4 meses. Ah, irmão, pode dar uma carta aí porque ele veio congregar aqui. Eu falei: ó, eu até posso dar uma carta assim, mas manda ele vir falar comigo aqui, aí eu dou a carta para ele. Apareceu? Não apareceu. Aleluia. Mas Deus ele veio. Eu falei: Senhor, o Senhor viu o que essa pessoa fez comigo no meio da igreja. Se o Senhor é comigo, o Senhor vai fazer essa pessoa pedir perdão. Passaram mais ou menos 3 anos. Um dia eu encontrei com essa pessoa. Ela falou: irmão, me perdoa, eu me exaltei com o irmão e pedi perdão e se humilhou. Falou: nossa, a gente às vezes ia para a vigília junto, tudo, e acabou que eu não vigiei, e acabei até mesmo se levantando contra o irmão. Me perdoa. Eu falei: irmão, está perdoado, não tenho mágoa nenhuma. Mas eu falei com Deus que você tinha que me pedir perdão para mim, se Deus era na minha vida. E a pessoa foi humilde, quem sabe, passou por uma situação para que Deus viesse mostrar para ele que ele tinha que pedir perdão. Eu não tinha nada no meu coração, mas eu falei: eu quero ver, aleluia, a pessoa se humilhar para mim, não porque eu sou melhor, mas pedir perdão. Mas eu não tinha nada no coração. Eu falei: se Deus é na minha vida, a pessoa vai ter que pedir perdão. E aí passou 3 anos, e a pessoa veio e pediu perdão, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Sabe, o importante é que a pessoa se humilhar. Porque às vezes a pessoa fala isso, eu não tenho nada no meu coração, mas ficou escrito no memorial de Deus. Se você pecar, falar alguma coisa contra o teu irmão e você não pedir perdão, você está em falta. A pessoa pode até não ficar com mágoa no coração, porque eu não tinha mágoa no coração e não desejava mal, tinha entregado na mão de Deus. Mas diante de Deus, se não pedir perdão, aleluia, louvado Deus, está em pecado. Porque nós somos servos de Deus. Não podemos, aleluia, humilhar as pessoas e achar que está tudo certo. Ah, já pedi perdão para Deus. Não. Se você foi lá e humilhou uma pessoa, tem que pedir perdão. Eu, quando aceitei a Jesus, Deus fez eu pedir perdão até para um traficante que me atormentava, fazia tantas coisas contra a minha vida. Só que teve um dia que eu estava drogado, eu estava meio doidão, mas de ser crente, e ele veio me atormentar. Eu não aguentei, fui lá e dei um cacete nele. Eu era endemoniado também quando eu não era crente. E ele pegou um pedaço de pau, eu tomei um pedaço de pau e ainda quebrei nele um pedaço de pau. Quem vê essa carinha de bonzinho assim, não sabe como era ruim. Louvado seja Deus, mas Deus me converteu pela misericórdia. Louvado seja Deus. Porque eu já apanhei, aleluia, como cristão. Já fui caluniado, não para a minha glória, para a glória de Deus. Porque não é fácil você ser acusado, ser caluniado e parar até na delegacia, louvado seja Deus, acusado de uma coisa que você não cometeu, e você ali, louvado seja Deus, se entregar na mão do Senhor e deixar na mão de Deus e não desejar mal e não processar a pessoa ainda. O Senhor nos chamou para isso, para viver o amor. E quando eu humilhei esse traficante no meio da rapaziada, no meio do pessoal, quando eu aceitei Jesus, Deus mostrou que eu tinha humilhado ele, tinha que pedir perdão. E eu tive que pedir perdão depois que eu aceitei a Jesus e me batizei. Alguns meses depois, Deus me mostrou que eu tinha que pedir. E graças a Deus, quando eu cruzo com essa pessoa, ele falou: vou lá qualquer dia lá na sua igreja, Pércio. Fala: vai lá, as portas estão abertas. Não é para a minha glória, mas é para a glória do Senhor. Não estou falando isso para me exaltar, mas eu estou falando isso para que nós vamos colocar no nosso coração um sentimento mais, aleluia, de humildade, se humilhar mais na presença de Deus e honrar as pessoas que estão na nossa volta. Porque fazendo assim nós vamos ser abençoados. É isso que o Senhor nos chama, que aquele que está em Deus, aleluia, ele ama o seu irmão. Ele tem um amor à misericórdia e ele perdoa aquele que ofende. Apóstolo João, ele passou tantas coisas, mas contudo Deus foi com ele. E Deus se revelou a ele e mostrou a glória dele. Ele, com a idade de perto de 100 anos, 98, 100 anos de idade, ele viu o reino dos céus, ele viu a majestade de Deus, ele viu o Senhor glorificado, os pés de latão pegando fogo, os olhos de fogo. Ele contemplou a glória de Deus, porque ele andou com Deus. Se você andar com Deus, ele vai abrir teus olhos espirituais, você vai ver coisas do céu. Coisa linda enxergar, aleluia, as coisas do céu. Isso vai edificar a tua fé e você vai perseverar. Vai te dar força, vai te dar ânimo para você perseverar neste caminho. Porque esse caminho, aleluia, é tortuoso, aleluia, louvado seja Deus, é dolorido, tortuoso não é dolorido.
Louvado seja Deus, é espinhoso, mas este caminho é aquele que vai nos dar a paz e o descanso para a eternidade. Guarda esta palavra.